Muito boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nós vamos aqui apresentar agora um vídeo sobre o trabalho desenvolvido pelo nosso grupo para a disciplina de Projeto Integrador 1 do Bacharelado em Tecnologia da Informação da Univesp, turma de 2020. Meu nome é Marcos, eu vou acompanhar vocês durante essa apresentação e convido a todos a permanecerem até o fim para ver o trabalho desenvolvido pelo nosso grupo. Inicialmente, quero apresentar os elementos do nosso grupo, né? Bruno Alves, Fábio Roberto, Felipe Bexiga, eu e o Pietro Augusto. O Bruno, o Fábio e o Pietro são a nossa equipe de desenvolvedores, principalmente, né? Eles que trabalharam com toda a parte de front-end e back-end. Felipe foi o nosso editor-chefe, né? Trabalhou aí no relatório final, relatório parcial, na elaboração do manual do produto, né? E eu fiquei mais na parte de apoio, né, de suporte, tentando atender algumas demandas que foram surgindo durante o trabalho e poderia contribuir com elas, né? Inicialmente, gostaria de resgatar os objetivos gerais dessa disciplina do projeto integrador, conforme foi apresentado pelo professor Marcelo, logo no começo do semestre, né? A gente tinha o compromisso de criar uma aplicação web, né? Era a proposta da disciplina. Essa aplicação deveria usar um sistema de gerenciamento de banco de dados para a persistência dos dados, né? E a gente deveria, de alguma forma, fazer o uso de uma ferramenta de controle de versão para o desenvolvimento do projeto, né? Esses seriam os objetivos amplos, quase que os pré-requisitos para o trabalho que seria desenvolvido. O objetivo específico, né, a proposta que a gente recebeu diretamente para essa disciplina desse semestre, foi encontrar uma empresa, né, a gente poderia escolher qualquer empresa que tivesse os interesses, né, em contato com essa empresa, por meio de reunião virtual ou física, a gente deveria encontrar um processo ou um ponto de melhoria no modelo de negócio dessa empresa, onde a gente pudesse contribuir de alguma forma com uma solução informatizada, né? E deveríamos implementar uma ferramenta que fosse capaz de atender, né, esse modelo de negócio, esse ponto de melhoria, e proporcionar à empresa a nossa ideia do que poderia ser aprimorado, né, no modelo deles. A empresa que a gente escolheu, né, por questão de sigilo, por proteção de dados, a gente não vai fazer menção direta ao nome da empresa, nem de pessoas envolvidas, áreas ou departamentos, para preservar todas as pessoas, mas é uma empresa pública, né, brasileira, ela é uma empresa do setor petroquímico e é uma multinacional, né. Como a gente não tem uma grande variedade de empresas nesse departamento, não é muito difícil de imaginar qual seria a empresa que a gente está falando. Por que escolher essa empresa, né? Primeiro, porque uma das pessoas do nosso grupo trabalha nessa empresa, né? Então tem uma porta de entrada já aberta para fazer as comunicações, é familiarizado com os processos internos, com alguns modelos de negócio que são colocados em andamento lá dentro. E as empresas públicas, ao contrário do que muita gente pensa, né, elas, embora sejam muito engessadas em alguns aspectos administrativos, né, a questão de licitações e concursos, elas também têm, paradoxalmente, né, bastante flexibilidade em implementação de alguns modelos de negócio, em alguns trabalhos pontuais, especificamente em coisas que envolvem áreas menores. Então, nesse paradoxo que a gente encontrou uma oportunidade de negócio para colocar as nossas ideias dentro de uma empresa desse tamanho, né? Como que se deu o processo de trabalho como um todo, né? Desde lá no começo. Inicialmente a gente fez, antes de iniciar as primeiras reuniões de trabalho com a empresa, a gente já tinha definido entre nós algumas coisas, né, as habilidades de cada um, como que a gente conseguiria se organizar, né? Então, seguindo um fluxo, né, do início do semestre até o momento final, a gente iniciou uma reunião com a empresa, né, foi em ambiente virtual, uma parte, a gente conseguiu uma reunião presencial por meio da pessoa que já trabalha na empresa, né, em que a gente apresentou a proposta da disciplina, né, o que nós estaríamos oferecendo à empresa que poderia ser interessante a ela, né, e vimos se havia interesse, né, houve interesse, e com base nisso, nesse discurso inicial, nesse primeiro contato, a gente conseguiu conhecer um pouco da empresa e partimos para um brainstorm entre todos os elementos do grupo, né,
para tentar chegar a um ponto comum que a gente pudesse propor à empresa uma sugestão, né, de melhoria, algum ponto de negócio, de modelo de negócio que a gente entenderia que haveria condições de contribuirmos, né, e propor uma melhoria para esse ponto. Nós identificamos um ponto, né, a gente identificou particularmente o fato de que não havia um processo centralizado de emissão de relatórios e checklists, né, listas de verificação em geral, né, não havia uma padronização, né, desses controles de processo e questões administrativas em um todo. E a gente entendeu e apresentou à empresa que, na nossa visão, se pudéssemos ter um sistema centralizado que fizesse o controle da emissão, né, e da avaliação e do controle de dados também de todos esses checklists que passam pela empresa, né, tanto um questionário de opinião quanto um controle de processo como um todo, o fato de ter isso centralizado na mesma ferramenta permitiria uma comunicação de dados que não existia, né, até então, e permitiria uma agilidade, né, um maior controle, né, um maior aproveitamento de uma quantidade de dados que antes era desperdiçada, porque determinada equipe usava o Forms da Microsoft, outra equipe podia usar só um e-mail padrão, um questionário feito pelo gestor, né? Tinham grupos usando o Google Forms, né? E, no fim das contas, todos usavam pontualmente uma ferramenta já implementada, né? E se perdia, né? Não havia esse cuidado com a preservação e o cruzamento de dados. Então, a gente entende que aqui a gente tem um ponto de melhoria em que coisas poderiam ser aproveitadas para melhorar vários processos, e não um, né? A nossa identificação de ponto de melhoria seria nessa padronização, né? Embora seja um ponto só de melhoria, a gente acredita que teria impacto em vários processos distintos de forma positiva. Após essa reunião devolutiva, né, com as nossas ideias que foram bem aceitas e na qual a gente já fez um levantamento básico dos requisitos que a empresa gostaria que fossem atendidos, montamos uma reunião de planejamento, né, em que a gente fez a distribuição das tarefas entre os elementos do grupo, a gente organizou o trabalho, estabeleceu prazos, metas, né, para que cada um pudesse, aí, ao longo do semestre, ir desenvolvendo as coisas de forma produtiva e em colaboração, né, numa parceria constante entre todas as pessoas do grupo, né. Feito o planejamento, mão na massa, a gente começou o desenvolvimento, não só a codificação, como está escrito aí dos elementos do projeto, como também a redação de relatório parcial, levantamento bibliográfico, né, fundamentação teórica, para as nossas escolhas de ferramentas informatizadas para desenvolver o trabalho. A gente chegou a um produto mínimo viável, né, dentro da metodologia ágil. A gente buscou implementar a metodologia ágil como foi discutida nas disciplinas desse semestre, né, e também usamos a inspiração do Lean Startup, né, que a gente viu no semestre passado, para criar produtos mínimos viáveis, né, de forma rápida. E quando a gente chegou num produto que acreditava ser bom o suficiente para apresentar à empresa, né, que atendia aqueles requisitos que foram levantados originalmente, a gente fez uma nova reunião, né, pedindo a testagem, né, do produto em ambiente de produção. Conforme havia sido estabelecido no começo, né, por uma questão de sigilo, de preservação de informação, né, de sigilo industrial, a gente faria essa implementação num ambiente controlado, seria um ambiente simulado, não seriam os dados reais da empresa que seriam colocados nesse sistema, né. Na nossa testagem pré-entrega, a gente fez simulação, né, a gente fez uma população da base de dados com dados genéricos e não necessariamente atrelados à realidade, e aí a ideia era colocar isso à prova com os dados que a empresa traria para fazer a avaliação do produto. A gente teve o feedback a partir dessa testagem em ambiente simulado, né, no ambiente de produção simulado, e com base nesse feedback a gente fez alguns acertos pontuais, questões de design, né, questão de funcionalidade ou algum bug que poderia ter surgido e passou pelo nosso teste. E fizemos um aprimoramento para então chegar num produto final, né, que foi a versão que foi entregue, né, e que seria futuramente implementada em ambiente de produção, né, e juntamente com isso a documentação, né, o que seria o manual do produto que foi desenvolvido, bem como a elaboração do relatório final, né, no qual o manual e
telas do produto e tudo mais, se encontram como screenshots, né, impressos para avaliação, né, da banca que julga o trabalho do grupo. Né? As ferramentas que a gente usou para o desenvolvimento desse projeto, a gente usou basicamente o Django para o desenvolvimento back-end. Né? A opção pelo Django foi porque ele é uma plataforma, né, um framework robusto. Né? O fato de ser baseado em Python, também a linguagem para Django é Python, né? Uma linguagem muito versátil, muito acessível. Então, essa foi a nossa opção, né, pelo back-end. Né? Alguém poderia perguntar por que não Flask, né? A gente teve algumas pesquisas, né, e conseguiu puxar, né, de um professor da Universidade de Columbia, o Charles Severance, que, embora pessoas que já tenham habilidade, né, plena com o desenvolvimento se dividam muito entre Django e Flask, para aprendizagem, para desenvolvimentos iniciais, mesmo as pessoas que usam Flask hoje entendem que Django era mais acessível, né, como uma ferramenta para se aprender a desenvolver, para se colocar projetos iniciais. Então, optamos pelo Django para o back-end e o Bootstrap, né, para o desenvolvimento de front-end, né, um sistema aí, um framework ágil, permite um desenvolvimento rápido, como o Django no back-end, o Bootstrap no front-end permite muita agilidade no desenvolvimento, com bastante qualidade, né, foram as nossas opções iniciais. A plataforma de banco de dados, sistema gerenciador que a gente optou foi o Postgre, né? É uma ferramenta que tem aí 30 anos de mercado, é open source, pelo menos por enquanto permanece como open source. É considerado um sistema extremamente robusto, né? É uma das opções mais escolhidas, especialmente do open source, né? Junto com o MySQL. E está em quarto lugar, né? Como o sistema gerenciador de banco de dados mais usado aí da atualidade. O front-end a gente teve um aporte do Vue.js também, né, complementando o Bootstrap para fazer a parte final de design. Né? A gente agradece aí a equipe de desenvolvimento do nosso grupo, né, um design muito bacana que eles colocaram na ferramenta final, funcionalidade excepcional, e o design também ficou muito bom, muito acessível, muito clean e bastante elegante, como a gente vai ver na sequência. O Django REST foi a plataforma para o desenvolvimento das APIs, né? O GitHub, né, atendendo a demanda inicial, a ferramenta de controle de versão, né? A gente utilizou o GitHub e o Git. E, finalmente, o Heroku para hospedagem, né, do produto, né? Foi até uma sugestão, logo no começo do semestre, do professor responsável pela disciplina. A gente vai mostrar agora alguns screenshots, né, da aplicação, né? Essa seria a tela inicial, quando você loga do Heroku, você tem aqui, não está presente aqui, mas abre um pop-up de login, né, com usuário e senha, né? A gente tem aí uma tela também representando uma lista de verificação de teste, uma lista de verificação não preenchida, né, seria um modelo, né, dá para ver lá em cima as opções, né, à esquerda, à direita a gente tem também mensagens e configurações, e aí seria o modelo genérico de lista de verificação, né. Aqui seriam modelos já implementados em que as pessoas podem buscar para criar novas listas de verificação, né? Aqui a gente tem 4 modelos, mas seriam infinitas possibilidades, né? O fato de terem os modelos gravados facilita a reaplicação de um modelo que teve sucesso, né? Um modelo que foi bem aceito pode ser reimplementado, pode ter alterações caso seja verificado que alguma pergunta não obteve a compreensão desejada da parte dos participantes, então você pode reformular, né, editar as listas para fazer um reenvio e fazer uma nova coleta de dados, né. Tem, né, áreas de pesquisa em geral, você tem diversos filtros, né, filtro por modelo, filtro pelo status da situação da lista de verificação, né, você tem essa possibilidade lá à direita, né, nas ações de ver, né, você abre essa lista que está na pesquisa antes de fazer qualquer tipo de ação ou outra. E também tem a opção de relatórios, né? Aqui a gente tem um relatório, é um exemplo genérico, não está baseado em nenhum tipo de dado concreto. É um dos exemplos de possibilidades que você teria para trabalhar com emissão de relatórios em cima dos dados coletados pelas listas e também pela situação das listas como um todo, né? Na sequência a gente vai ver um pouco, né, funcionando, né? A gente vai ver aqui no próximo slide a aplicação em ambiente
de produção, né? A gente está aqui com o perfil do modelador, seria a pessoa que gera as listas, né? Então, você tem aí o login como modelador, é quase que o administrador do sistema, ele tem, né, o perfil de administração, controla os acessos, né? Você tem aqui diversos itens, você tem os modelos de acesso, você tem o controle individual de cada modelo, você pode optar pelo grupo, né, dependendo da caixinha que você tica. Tem as situações aí do lado, né, o perfil que está envolvido, o grupo que esse perfil está pertencente, né? Você seleciona a ação e pode ali clicar, por exemplo, para executar a ação, né? No caso ali, remover os acessos, cai para uma tela de confirmação, afinal, remoção de acesso é uma coisa complicada, né? Você pode confirmar, rejeitar, ele retorna para a tela anterior, né? Você tem também o controle dos itens, né? Você tem os grupos, no caso, você pode fazer também, né, a seleção de grupos diversos e ações específicas para cada um dos grupos. A mesma coisa para os itens, né? Você cria itens gerais para serem utilizados em diversas listas. Aqui tem uma seleção ali à direita em cima, você pode adicionar mais itens, né? O botão cinza ali, né? Ele permite que se crie novos itens além desses que já estão predispostos. A mesma coisa com os modelos, né? Tem 2 modelos criados aí a título de teste, né? Você pode apagar e editar, ou criar novos modelos, né? E um exemplo do histórico das alterações que foram promovidas nesse modelo, né? E isso é basicamente funções do perfil de modelador, né? Tem o perfil aprovador também, né? A gente criou esse perfil. O aprovador seria uma situação intermediária, né, entre o modelador e o outro perfil que a gente vai ver, que é o executador, né, executante, né? Esse já é um perfil mais voltado, né? Ele recebe os alertas das listas que foram criadas, as listas que estão sendo implementadas, e ele tem que fazer a checagem e a avaliação, né, seguida da aprovação ou não. Ele pode recusar, não necessariamente só aprovar, né? Tem aqui os botões em cima. Você pode retornar, né, com algum tipo de comentário na lista para a pessoa que está solicitando a aprovação fazer um novo aporte, né? Por exemplo, uma alteração. Você tem as pesquisas diversas, né? Então, isso permite, né, bastante flexibilidade, né? Você tem pessoas diferentes fazendo tarefas diferentes, isso dá uma dupla checagem, garante a qualidade do processo, né? Aprimora, né, o resultado obtido. Tem aqui o exemplo de listas aprovadas, né? As ações ali você tem a visualização. Então, você tem aí bastante flexibilidade na solução para trabalhar, né? E tem também a emissão dos relatórios, né? A emissão dos relatórios a gente vai ver com um pouquinho mais de atenção no próximo perfil, que é o executador. E, finalmente, a gente tem o perfil do executante, né? Que é um perfil mais operacional, né? É o perfil que está mais atrelado às questões do dia a dia, né? É onde você pode criar e preencher as listas de verificações a partir de modelos pré-estabelecidos e aprovados, né? A gente tem aqui 2 modelos pré-estabelecidos, né? Que a gente utilizou de exemplo. Então, você tem aí a possibilidade de fazer os filtros por status, né? As listas de modelo aprovado, né? Você pode fazer a alteração e criação de novas listas, né? Perdão pelo glitch na tela, foi um probleminha aí na gravação da imagem. Então, você pode criar, né, listas novas do zero, você seleciona a quantidade de campos, né? Você tem uma série de itens pré-feitos pelo modelador e já aprovados também pela gestão de área, né? E o executante, então, ele só se vale desses itens já pré-elaborados para agilizar o processo de criação, né? Você tem ali o tipo de pergunta que você quer, a quantidade de perguntas, você tem aí separado por área de interesse, né, planejamento, controle, encerramento e tudo mais. Você tica as perguntas que você quer ter na sua lista de verificação e salva o modelo, e quando você despacha a lista, né, após a aprovação do perfil do aprovador, você pode colocar ela em produção, né, para coleta dos dados de interesse, né. Aqui novamente a tela geral, né, de pesquisa, né. Você tem aí várias opções
né? Em cima você tem os envios para aprovação, apagar, né? Editar a lista, ó, novamente estamos editando, ó, a pessoa tinha 2 opções, optou por 3, né? Faltou um campo. Ele tica as perguntas que quer que estejam presentes, né? E, finalmente, quando tiver concluída as modificações, salva e envia para uma nova aprovação. Fica o perfil do aprovador vai receber isso como um alarme, e uma vez aprovado, fica disponível para implementação essa lista. Finalmente, tem os relatórios, né? Diferentes tipos de relatório, né? Você tem aí tanto por visualização de quantidade de listas preenchidas, né? Você tem por resultado de análise, né, por status, né, se está ali no caso em aprovação ou em elaboração. Você tem diferentes formas aí de tabular as situações e emitir relatórios, né, que permitem o controle mais cuidadoso aí de como está o processo de coleta e trabalho com esses dados que você está buscando, certo? Basicamente, isso cobre aí o conhecimento aí da nossa proposta, da nossa aplicação, né? A, a gente pode afirmar com certeza que esse foi um projeto, né, que trouxe uma grande experiência para todos nós, né, a oportunidade de trabalhar com uma empresa de grande porte e num modelo de trabalho que hoje, né, é o padrão, né, é o padrão do mercado, a utilização de ambientes remotos, ambientes virtuais, né, ferramentas online, né, mínimo de contato físico, né, tudo bastante ágil, tudo você consegue fazer os envios e os recebimentos, muitas vezes sem se encontrar fisicamente com as partes com que você está tratando, né? Teve a questão aí super presente da Lei Geral de Proteção de Dados, que foi algo que a gente tomou muito cuidado durante todo o trabalho para não gerar nenhum tipo de passivo, né? Qualquer tipo de comprometimento dos dados do cliente, né? Que pudesse gerar aí algum tipo de dissabor. E a oportunidade de trabalhar com um grupo assim tão capaz e tão participativa é sempre uma experiência que enriquece, né, todos os participantes. A gente aprende muito, a gente cresce muito, e eu acho que essa é a maior proposta da disciplina. Eu acho que a gente conseguiu, né, cada um do seu jeito, atingir esse objetivo como um todo, né. Agradecemos a todas as pessoas que nos acompanharam até o fim, né, muito obrigado a todos. Qualquer interesse em contato com o grupo, está aí um e-mail, né, todos os membros do grupo têm acesso. E foi um prazer e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.